Brasília. Fala, meu camarada. Tá ouvindo aí, legal? Tudo ótimo, ouvindo uma música aí no fundo, tudo tranquilão. Que demais, hein? Começar a entrar uma galera aí. E a Legal. gente... Como é que você tá? Você tá tudo bem? Tudo ótimo, cara. Eu estava me preparando aqui para a live e também para um treininho que eu vou fazer depois. Aí já deixei tudo organizado. Treino físico? Treino físico. Hoje eu tenho uma escadaria para fazer. Legal, como é que é isso? Cara, eu meto uma mochila Kotite nas costas, aí depende da planilha do treinador, né? Hoje eu vou fazer um treino com a mochila mais ou menos 8 quilos. Eu encho de coisas dentro, eu tenho aquele peso de viagem, né? Aquele peso de pesar malas quando você está indo para o aeroporto e tal. Peso ali, e o meu prédio tem 7 andares. Aí eu fico subindo e descendo com essa mochila durante um período. Hoje eu tenho que fazer 45 minutos com a mochila de 8 quilos. É um treino mais leve só para encerrar o dia. Maneiro. Boa. Zília, vamos lá. Na verdade, eu vou começar aqui agora falando um pouco enfim, um pouco do objetivo aqui das lives, né, que eu estou fazendo, que é compartilhar, né, cara, com a galera conhecimento, experiência, diminuir o som aqui, trazendo pessoas que eu tive a oportunidade de alguma forma de estar em contato, né, cara, dentro do tatame, seja ensinando, seja aprendendo, e poder, pessoas que me inspiram, né, com o trabalho delas. E foi muito bacana aquele dia que a gente se conheceu, porque eu não sabia, eu tô por fora, cara, não assisto televisão, tava por fora de canal off, de tudo isso, embora eu seja super fã do trabalho. Mas o que aconteceu foi que, quando a gente começou a conversar, cara, eu comecei a ficar muito inspirado, assim. Primeiro porque eu me identifico muito, sou apaixonado por escalada. Comecei a escalar há 20 anos atrás e, pô, enfim, já vivi muita coisa bacana na escalada, aprendi muito com a escalada, conheci muita gente bacana. Escalada tem um público muito legal, uma galera muito legal, com a cabeça muito bacana. E tem muita coisa em comum com o jiu-jitsu, né? Então, aquele dia eu lembro que quando eu saí da experiência que a gente fez, eu saí bem mexido, assim, eu falei, caralho, porra, o Ziller é um cara especial, cara. Eu lembro que tu atendeu o telefone no meio assim da nossa conversa, você atendeu e eu fiquei de longe ouvindo você falar, tua maneira de se comunicar, tua maneira de se expressar e de conectar os pontos na hora que você estava falando. E eu falei, caramba, meu irmão, o cara é diferenciado. Enfim, depois eu fui sabendo um pouco mais de você. Então, assim, falar para o público aqui um pouco quem o que você fez. O Ziller foi eleito um dos 50 profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro pela revista, me corrija se eu estiver errado, Ziller, Pro 21 MA? Próxima. Próxima. Em 2013, foi um dos fundadores da Horta Mobil e participou ativamente do lançamento do braço de conteúdo mobil da Trip Editora. Foi colunista da Folha de São Paulo e atualmente escreve para a revista Trip e Endeavor Brasil, tá certo? Perfeito. É consultor e professor nas áreas de empreendedorismo, educação e criatividade. E criador e protagonista do programa Sete Cumes no canal Off, em que escala a montanha mais alta de cada continente. Além disso, é um entusiasta do jiu-jitsu. Falar também aqui, né, cara, do apoio que a gente está tendo nessa live. A gente está tendo o apoio do Restaurante Ki. Para a galera que puder aí seguir aí, o Instagram é Restaurante Ki, com K, K-I. Pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp. O número do telefone deles é 96486-6392. Eles ficam na Fonte da Saudade, na Lagoa, no número 179. E é de um amigo meu e de um aluno meu chamado Rômulo. Então, pô, faço isso com o maior prazer, além do restaurante ser maravilhoso. Então, vamos começar, Ziller. Eu estou super empolgado, cara, para fazer essa live contigo.
E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Para o público que não te conhece, como você se apresentaria? Cara, essa pergunta é ótima, Cotite. A minha filha mais velha, Joana, ela outro dia respondeu essa pergunta de um jeito que eu achei espetacular. Uma pessoa perguntou para ela assim, uma pessoa não, o João Vitor, que hoje trabalha com a gente na 7C Conteúdo Inspirador, que é a nossa produtora de podcast, produtora de áudio, né? E o João Vitor virou para a Jojo e falou assim, pô, Jojo, mas o que seu pai faz? Aí ela respondeu para ele assim, mestre, meu pai é um vendedor de ideias. Muito bom. Eu achei genial. Primeiro, por como ela me enxerga, né? Como que ela me deu um super orgulho, assim, porque de fato eu acho que nós somos vendedores natos desde que a gente nasce, né? Eu acho que a venda é uma... Cara, a venda é uma questão de sobrevivência, né? Quando você, por exemplo, no tatame, está colocando para os seus alunos a forma que você enxerga o jiu-jitsu e a forma que você enxerga a transformação que essa arte marcial fez na tua vida, de certa forma é uma venda que você está fazendo, né? Não é uma venda comercial, não é uma venda mais dura, aquela venda mais compre 2 e leve 1, não é isso. Mas você colocar a tua sabedoria, a forma que você encara a vida, o teu estilo de vida dentro da arte que você é apaixonado, é uma venda, cara. Você está vendendo um ideal, um comportamento e tal. Então, eu acho que hoje eu assumi isso principalmente porque foi minha filha que me deu esse presente, né? Então, eu diria que eu sou um vendedor de ideias. Maneiro, cara. É uma boa... Cara, Zília, tu me contou já isso, mas eu queria que tu falasse isso para a galera. Como é que você ingressou na escalada? Cara, o meu primeiro contato com a escalada foi muito jovem. Eu tinha 18 para 19 anos de idade. Eu tinha acabado de sair do CPOR, que é uma escola do Exército que treina oficiais da reserva, né? Oficiais que estão na reserva. E quando você se forma no CPOR, você precisa ir para um batalhão para fazer um estágio de instrução. Então eu fui para São João del Rei fazer um estágio de instrução no batalhão de infantaria de montanha. Então lá é o batalhão de montanha do Brasil. Pô, e lá eu fiz curso de guia de jornada, me enveredei pela Serra de São José, que é a serra que divide São João del Rei de Tiradentes, né? Tem um amigo meu que é o Bruninho, o apelido dele na época era Neném, que se tornou um escalador, ele também foi fazer o EI comigo, o estágio de instrução em São João del Rei. A gente, final de semana estava sempre ali nas pedras escalando, e foi meu primeiro contato com a montanha. Aí, Cotite, cara, faz uma pausa na minha vida, 18, 19 anos, e corta para 37 anos de idade. Ou seja, nós estamos falando aí de 20, 21 anos depois, né? Eu vinha de 10 anos de sedentarismo, tive um piripaque pelas ruas de São Paulo, a cidade que eu estava morando. Hoje eu voltei para Belo Horizonte, eu vivo em BH, e aí esse piripaque me deu uma chacoalhada e eu acordei para a vida de novo, assim. Você atribui esse piripaque ao quê, cara? Cara, eu desmaiei no trânsito dirigindo o carro, Cotite. Estava dirigindo e, pum, apagão. Acordei 2 dias depois no hospital, fui diagnosticado com burnout, que é uma doença da família da depressão, né, da família das síndromes de pânico, essas síndromes que a gente vive hoje, que são as doenças do século XXI. Uhum. E fui me cuidar, cara. O que acontece quando você passa por esse processo é que a primeira coisa que você faz é se cuidar, né? Então, aí eu voltei para a montanha. Aí eu falei, pô, cara, eu vou resgatar uma coisa que eu lembro que me trouxe muitos benefícios, assim, que é o contato com a natureza, o contato com um mundo que você sabe que está do teu lado, mas eu não sei, né, velho? Invariavelmente a gente deixa de olhar para essas coisas que fazem uma super diferença na nossa vida, né? Uma simples caminhada para buscar teu filho na escola, sabe? Uma simples vida ali Não é, cara? Total. Aí, quando eu voltei, eu tive a felicidade de fazer um trekking no Nepal. Eu fui para uma região do Nepal que chama Annapurna, que é onde tem a 10ª montanha mais alta do mundo e é onde tem um santuário incrível.
escrevi um livro lá, Cotite, voltei para o Brasil empolgadíssimo, falei, cara, vou escrever uma série de TV, eu escrevo muito, né? Eu sou roteirista, escrevo livros. Aham. Falei, cara, vou escrever uma série de TV e vou me colocar como protagonista. Às vezes algum maluco entra na minha maluquice e a gente faz o projeto junto, né? E foi aí que eu voltei para a escalada. Aí comecei a treinar aos 37 anos. Nunca tinha subido montanha acima de 2.800 metros. O máximo que eu tinha ido foi o Pico da Bandeira, né? Divisa de... Você criou os 7 cumes nesse momento. Nesse No momento. momento que você escreveu e acabou Isso. indo para frente. E acabou que o canal Off, o diretor do canal Off na época era o Guilherme Zatar, ele adorou o roteiro, adorou o argumento e falou, cara, você não é um atleta profissional ainda, mas a gente acha que essa história vale a pena ser contada porque o bonito dela é uma pessoa comum, cara, que não tem um esporte como drive na vida, mas vai usar o esporte para se transformar como ser humano. Então, isso que foi legal. E aí, pô, o argumento do programa foi todo desenvolvido em cima disso. Hoje, meus filhos participam do programa, minha mulher participa do programa, os meus amigos. Pô, você certamente vai estar em uma das edições do programa com o nosso treinamento. Pô, vai ser Então, um eu vou prazer. envolvendo todo mundo, né, cara? Eu vou envolvendo todo mundo e vira uma grande família. Legal. E, e o jiu-jitsu, como é que ele entrou na tua vida? Pô, essa história é legal. Cara, eu tava em Los Angeles uma vez. Não lembro, eu já fui a trabalho, tive o privilégio de ir a trabalho para os Estados Unidos algumas vezes. E dessa vez eu estava em Los Angeles e um amigo meu falou assim comigo, pô, você podia fazer uma visita ao Rômulo Barral, que é um esportista, né, do jiu-jitsu e que está começando a fazer umas palestras. E, pô, você é palestrante, fala super bem, e o cara vai lá e dá umas dicas pro cara. Eu lembro que era um sábado, a gente foi pro dojo do Barral, que fica em Northridge, em Los Angeles, e ele chegou, estava fechado o dojo, Kotite, tudo fechado, estava eu e minha esposa. Aí ele chegou, parou o carro, me cumprimentou minha esposa, abriu o dojo e a gente entrou assim para a porta, né, tipo para a recepção do dojo. Aham. E ali ele se apresentou e me perguntou algumas coisas e a gente começou a trocar uma ideia. Cara, 1h30 depois, a Patrícia, a gente meio que esqueceu que a Patrícia estava ali. 1h30 depois de papo, a Patrícia sentada assim, virou pra gente e falou assim, ô Barral e Gustavo, vocês estão há 1h30 em pé, no mesmo lugar que vocês entraram aqui, que vocês entraram. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com esse trem, eu tô morrendo de fome, vamos encerrar essa conversa. E aí o que foi tão conexão, sabe? Foi uma coisa tão legal que rolou. Sim. E aí o Barral me entregou, me deu de presente um kimono, né? Um kimono dele de uma edição especial. Virou para mim e falou assim, cara, não me importa se você vai treinar jiu-jitsu ou não, isso aqui é um presente, mas uma única coisa que eu te peço é a seguinte, você vai tirar esse kimono do armário se você for se tornar um faixa preta. Se você não for se tornar um faixa preta, esse kimono você pode botar ele num quadro, pode pendurar ele, dizer que fui eu que te dei, não me importa o que você vai fazer. Mas esse kimono só vai entrar para o dojo se você for se tornar um faixa preta. Bom, essa história eu guardei no cérebro. Alguns anos depois, estou eu no Nepal treinando, estou lá escalando com os Sherpas que vão escalar comigo o Everest, e um desses Sherpas vira para mim e fala assim, Kotite, cara, para você treinar seu cérebro, você devia fazer coisas que você não gosta. Eu falei assim, como assim, Jimmy? Eu chamo esse Sherpa de Jimmy, ele é parecido com o Jimi Hendrix. Ele falou assim, cara, você só vai treinar o cérebro e se você se colocar em situações desconfortáveis, cara, que você não gosta, né? E eu falei, cara, aí lembrei do Barral, lembrei do jiu-jitsu. Eu não era um fã do jiu-jitsu, eu acho que eu já te contei isso, né? O jiu-jitsu, para mim, era uma cultura que não entrava na minha cabeça, né? E por isso eu imaginei que fosse um treinamento legal, porque eu sou um cara tão da paz, que eu não me vejo em situações de parar uma violência contra a minha pessoa, ou eu, de alguma forma, entrar num modo de fricção com outra pessoa. Era um preconceito que eu tinha, né? Exatamente, existia um posicionamento do jiu-jitsu na cabeça de muita gente também, que, enfim, muitas pessoas que posteriormente passaram a ter contato com o jiu-jitsu foram desmistificando isso também, né?
porque aquela ideia de, porra, de só agressividade, de uma galera que, porra, agia de uma forma que, porra, é realmente bem questionável. E a gente, quando começou, muitas pessoas acabam ingressando no jiu-jitsu depois vendo que não é nada disso, que, porra, rola é bem educacional, porra, o lance da disciplina, o lance do respeito, o lance da camaradagem entre a galera e todos esses treinamentos, né, cara? Porra, treina muito mais a tua mente, até propriamente, do que o teu corpo e a parte técnica. Envolve muito isso. Mas vai lá. Não, concordo com você, tá? Subscrevo. Hoje eu percebo isso, né? Mas eu precisava desse desafio mental e o jiu-jitsu já estava me sondando, ele já estava batendo na minha porta, né? O kimono do Barral, aí eu reencontrei um grande amigo meu da época de colégio, que hoje é faixa preta pela Barra Gracie, e começou a dar aula na casa da mãe dele para grupos menores. Aí um amigo meu foi no dojo dele, aí eu vi aquilo ali, falei, caramba, olha o jiu-jitsu batendo na minha porta de novo, falei, vou lá fazer um treino. Só que quando eu disse assim, vou lá fazer um treino, Kotaichi, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi do Barral me entregando o kimono, falando assim, ó, você só tira esse kimono do armário. Aí eu falei assim, putz, cara, se eu for lá, vou ter que levar a sério. Não... Pai, falei, vou. Aí meti o kimono do Barral, fui lá no dojo. Meu amigo, eu tô apaixonado com a arte suave. Eu tô assim, tem me ajudado bastante. E de verdade é um treino psicológico que eu tenho, porque me coloca em situações em que a resiliência mental e a forma de você pensar é quase que um exercício intenso para a montanha, sabe? Hoje eu percebo muitas coisas relacionadas ao jiu-jitsu que estão intrinsecamente relacionadas à montanha. E olha, Kotai, que eu estou na minha 30ª aula. A gente parou os treinos por causa dessa maluquice que a gente está vivendo, e eu lembro que a gente parou na minha 30ª aula, contando com a experiência que eu tive com você. Então eu fiz 29 treinos com o Sérgio e um treino com você. Eu tenho 30 treinos, né? E o jiu-jitsu já mexeu na minha cabeça só com esses 30 treinos. Quer dizer, são 30 treinos, eu fazia 3 treinos por semana, então nós estamos falando de menos de 2 meses de treino, 3 meses de treino, né? Em 3 meses de treino, um pouquinho mais talvez, na verdade, eu já tive essa revolução no meu cérebro. Pô, eu imagino com 2 anos, 3 anos de prática, né? Eu não largo, não abro mão mais, vira um esporte do coração. Maneiro, maneiro, que bom, cara. O que você acha, Zília? Não, primeiro, uma curiosidade minha. Na escalada, né, cara, a gente sabe que tem várias vertentes, assim, né, estilos, né, cara. Escalada, tem uma galera que curte mais a escalada esportiva, tem uma galera que curte mais boulder, uma coisa de mais intensidade, movimentos pequenos, escalada esportiva, um pouco mais forte também, mas um pouco mais longo. A escalada tradicional, escalada de aventura, uma escalada mais longa, que envolve, porra, várias coisas de manuseio, equipamento, tudo isso. E o última escala, né, ali, cara, do que eu já vivenciei é a escalada de alta montanha, a nível mental, né, principalmente. Eu acho que muito planejamento, muita resiliência, muito compromisso. Muito compromisso. E me fala o que te encanta nisso tudo, de onde, se você já sabia, quando você decidiu entrar para isso, se você já sabia que tinha todas essas características, o que você percebeu quando você já estava dentro? Eu sabia que tinha, mas eu não imaginava que tinha no volume que veio, né? A gente sempre romantiza uma coisa e a realidade é mais radical ainda, é mais compromisso, é mais resiliência, é mais tudo isso que você falou com muita propriedade. Você sabe na escalada, você é escalador clássico de rocha, você sabe que o principal componente desse esporte é a segurança, né? São os protocolos de segurança. E eu, sabendo disso, sabia que eu ia passar por um processo de aprendizagem muito grande, porque os protocolos de segurança que fazem você controlar o medo, e o medo te faz ter a valentia de seguir em frente, né? De não te paralisar, né? Então, isso para mim me fascinava.
Eu estava buscando um desafio desse nível. Agora, depois que eu comecei a escalar montanhas de altitude, Kotite, que é um esporte dentro da escalada, que é o que a gente chama de montanhismo, né? São longas expedições, montanhas acima de 4.000 metros, períodos de restrição alimentar, restrição de contato social, né? Isso que a gente está vivendo hoje. Uma coisa que eu me encantei, cara, e eu tenho 11 montanhas de altitude, 5 gravadas para o canal off e 6 de treinamento, né? Já fiz 3 montanhas na Bolívia, fiz uma montanha no Marrocos, nos Atlas, fiz uma montanha na Cordilheira dos Cáucasos e aqui na Argentina mais uma montanha. Cara, em todas essas montanhas, a sensação de transcendência, de expansão de energia, me fascinou demais, cara. A gente consegue transcender de várias formas, né? Tem gente que transcende meditando, tem gente que transcende numa competição, né? No dojo, tem gente que transcende, pô, com religião, né? Tem gente que transcende, poxa, tem vários tipos de transcendência, né? A que mais me impactou, a que mais me tocou a alma, a que mais me colocou num estado de flow, né? Aquele flow que os atletas falam, cara, é a expedição. E não é só chegar no cume, não, sabe, Kotite? Não é estar lá em cima. É o processo todo, cara. O contato com os guias, um dia mais tenso que você pega, vencer uma via, vencer um momento que está todo mundo lutando junto por aquela conquista, que é o micro-objetivo daquele dia, sabe? Cara, isso tudo me coloca num estado muito, muito, muito ciente das coisas, cara. E lida muito, né, cara, com os nossos instintos mais primitivos, né, cara, com algumas características. Isso nas pequenas coisas, quando você está cozinhando e está morrendo de fome, o pouco de comida que tem para você dividir com o pessoal, você percebe os teus instintos ali, você percebe. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava uma vez escalando na Colômbia com um grupo de amigos, com o Ricardo, com a Val e mais um colombiano, e a gente passou 18 dias na montanha. 18 dias na montanha com direito a... A gente ficou 9 num setor, voltou, tomou um banho, ficou mais 9 em outro setor. Cara, eu lembro quando eu voltei do segundo setor, com 18 dias de montanha, a minha boca, cara, estava lotada de afta, porque muito gel de carboidrato, barrinha de proteína, e, cara, não, porra, alimentação assim precária e, porra, imunidade baixa e tudo. Perdi uns 8 quilos, voltando com a boca cheia de afta. E eu lembro, cara, que no caminho de volta, quando a gente chegou nas mulas, que as mulas começaram a levar os equipamentos e a gente foi andando, eu lembro que a gente se distanciou, todo mundo foi se distanciando, assim, meio que propositalmente para ficar sozinho. Irmão, nesse momento, cara, veio uma crise de choro que veio de dentro, assim, brother. Que, meu irmão, eu não sabia de onde estava vindo aquilo, mas era uma sensação de gratidão tão grande, uma catarse mesmo, uma sensação de falar assim, cara, obrigado, universo, por eu ter vivido isso aqui. Transcendeu, tudo aqui, exatamente tudo que isso aqui me trouxe. Foi uma das sensações mais potentes que eu já senti na minha vida. Tu já passou, tu já sentiu esse tipo de catarse? Cara, eu senti isso 11 vezes, cara. Nas 11 montanhas que eu tive. E sabe de uma coisa? Você descreveu de um jeito que eu acho que todo mundo que está aí acompanhando a gente entendeu direitinho. E eu vou te falar outra coisa, Kotite. Eu viciei nesse choro aí que você vivenciou na Colômbia, cara. Esse é o choro que eu tô viciado. Então hoje, quando eu volto para a montanha, eu vou em busca dessa catarse, dessa transcendência aí. Eu não vou em busca de, sabe, alcançar o cume, alcançar um feito, né? Seria leviano da minha parte dizer que em algum momento isso não passou na minha cabeça, né? Porque passou, claro, né? Mas hoje... E independe do sucesso, né, cara? Porque a experiência que mais me marcou nesse segundo setor que a gente fez 5 investidas para 5 clubes diferentes e uma delas eu fui o único que não fiz. Eu fui o único, eu estava com muito frio, minha mão congelando. E a galera conseguiu escalar em rocha, eu estava dando segurança no início.
Quando eu entrei na rocha para conseguir, os caras já estavam no último lance. Eu não aguentei. E, meu irmão, aquilo para mim foi, brother, caos, assim. Eu fiquei muito mal, brother. Eu falei, caralho, não acredito que eu tô descendo. Mas eu tinha dor na mão, dor nos pés. Eu falei, meu irmão, não dá. Não deu para mim. Caralho, e essa sensação de descer, brother, ir embora, naquela situação, naquele desafio, foi muito impactante pro meu ego, assim, muito impactante para... Irmão, eu fiquei digerindo essa parada alguns dias ali depois, entendeu? E eu acho que quando eu saí da montanha, quando eu tive esse senso de gratidão, uma das maiores conexões foi com isso, porque eu acho que foi uma das coisas que mais me ensinou ali naquele momento. Foi fantástico, cara. Cara, subscrevo. Eu acho que a gente se deu muito bem naquele dia e nos tornamos amigos de vida aí já, porque a gente já viveu essas coisas. Então a conexão foi muito rápida, né, cara? Quando a gente tem essas conexões por energia e não só por interesse que a gente consegue materializar, né? A gente torce para o mesmo time, a gente é da mesma academia, a gente é da mesma cidade. Não, não é isso. A gente se conectou por energia, é outra parada, né? Total, cara. E é engraçado porque o nível de intimidade que a escalada te dá, assim como o jiu-jitsu também, porque no jiu-jitsu, imagina, a gente tá ali, meu irmão, tentando ganhar um do outro, tentando colocar o outro no desconforto e tudo mais, tentando vencer, mas isso traz, e na escalada tem um lance de você confiar a tua vida no outro, o nível de intimidade que isso leva, de você se colocar em risco, de você se colocar... Cara, é como se tu, em uma trip com a pessoa, você volta como se você, às vezes, em um treino com o cara, você sai dali, meu irmão, com outro nível de intimidade. Então, eu acho esse um dos aspectos desses dois esportes assim mais incríveis, né, cara? Como soma pra gente nesse sentido, assim, de trazer essa conexão, né? Cara, concordo. Cara, o jiu-jitsu tem uma característica que eu ainda não posso confirmar. Pô, mas você, sendo anos dedicado ao esporte, faixa preta, 3 graus, pô, discípulo de grandes nomes do esporte, pode me ajudar a entender. Hoje eu classifico esportes em dois lados, né? Esportes onde a competição é importante para o próprio esporte existir, né? Ou seja, se não tiver o jogo de futebol que tem uma competição, não tem o jogo de futebol, né? O vôlei, sabe? Esses esportes onde a competição ela é quase que a existência do esporte, tá? E tem um outro tipo de esporte que não é competição, que é o esporte da superação, que é você e você mesmo, né? Que é o montanhismo, é você fazer uma grande travessia, o paraquedismo. A competição não existe, não existe um time contra o outro, né? E aí eu tive essa reflexão sobre o jiu-jitsu. O Mas, jiu-jitsu, eu acho que... Zília, eu vou te dar um parênteses nisso, cara. Eu acredito, cara, assim, não é todo montanhista que é motivado por isso, mas eu acredito que tem muitos. Esse aspecto da competição é um aspecto muito forte, é um aspecto inerente nosso na vida, né? De sobrevivência, enfim. É claro que ele tem níveis e ele pode ser saudável e ele pode passar a não ser mais saudável, ele pode... E, assim, porque tem muito lance da identificação e do ego envolvido. Então, assim, na própria escalada, eu via muita... Aí eu vou falar no meu caso, assim, por que eu gostava muito da escalada de aventura? Porque era uma escalada que dificilmente você está na posição nesse tipo de competição. É claro que existe, não, a gente vai fazer. Não, meu irmão, o nego já veio aqui, já fez, a gente vai fazer. Tem isso, sim. Pode escalar para um nível de quanto tempo o nego fez, a gente tem que fazer em menos tempo, pode escalar para esse nível. Mas só o lance da aventura, ele te desconecta completamente disso e ele já te traz todas essas recompensas. No estilo de escalada, por exemplo, esportiva, por que eu não conectei tanto?
Embora tenha muito escalador que, porra, torça muito um pelo outro e que tá ali, tá botando pilha e rola muito esse lance da superação, eu via que rolava umas paradas às vezes, tipo, o nego fazia, mas, porra, mas fez de tal forma. Tipo assim, uns lances que, tipo assim, não me atraía tanto. Não tô desmerecendo. Eu acho que, meu irmão, escalada esportiva é do caramba também. É sensacional. Mas eu percebi em algumas situações isso. Tu percebia isso também? Sim, percebo completamente. Isso é uma coisa que eu gosto de refletir, porque, cara, quando eu estou na montanha, a minha competição, né, tá contra os meus demônios, cara. Então, se existe uma competição, sou eu com as minhas incertezas, meus medos, meus medos de frustração, de fracasso, de não sei o quê. Então, é um outro tipo de parada que tem mais a ver, que eu estava falando, com a superação, com a colaboração, com o diálogo, né? Do que com essa parada aqui de você ter que fazer 2 gols no adversário. Sim, é o lance da competitividade, você com você mesmo, o foco da competitividade, uma competitividade mais introspectiva, de você com você mesmo. Mas isso tem muito com a educação da pessoa. Porque um instinto mais básico, humano, ele tende a se comparar muito. E quando a gente se educa e coloca o foco nessa forma, no jiu-jitsu eu acho isso o pulo do gato. Quando o foco é eu contra o cara, o jiu-jitsu passa a ser uma atividade com muito mais tensão, com muito mais... Claro que muita gente se motiva com isso, claro que isso tem toda uma oportunidade de crescimento absurdo, mas quando você tira o foco da competição de você com o outro, com o foco de você com você mesmo, tem um outro leque de possibilidades de treino também. Tem um outro leque de aprendizado também. Então, acho que assim, a educação do mindset que tu olha e tu enxerga o esporte faz uma diferença brutal naquilo que cada um percebe do esporte, né, cara? Cara, é isso que me motiva hoje. Eu acho que a escalada, a montanha para mim é isso, o jiu-jitsu é isso, o meu treino do dia a dia é isso. Por exemplo, pô, nós estamos aqui num bate-papo super legal, daqui a pouco vai acabar. Cara, eu vou treinar. 8h30 da noite, vou treinar 45 mil, vou ficar... E, cara, eu adoro, porque o processo todo, para mim, aí que tá a jornada, aí que tá a coisa bacana, sabe? Preparar a mochila, ficar medindo até atingir 8 quilos, entende, Kotai? Você pega, pô, 7,30, aí você olha pro lado, o que eu vou colocar de peso aqui para dar 8? Né, cara? Pô, cara, isso é um tesão, adoro, adoro, cara. Se você fosse me falar assim, Kotai, o que a escalada me ensinou e o que o jiu-jitsu me ensinou foi isso. O que você ia me falar? As principais coisas que você aprendeu. Cara, eu tenho uma coisa que eu aprendi na escalada, que eu acho que o jiu-jitsu tem muito também. E no dia que eu te conheci, você falou muito disso na nossa experiência. E isso me deu uma segurança de falar assim, porra, cara, que bom que tem pessoas que pensam como eu e eu tô no caminho certo, então. O jiu-jitsu e a escalada me ensinaram que a nossa atenção, a nossa preocupação em estar presente de verdade no que a gente está fazendo é a dádiva mais importante que a gente tem para as nossas vidas, sabe? Então, fazendo uma analogia ao que está acontecendo aqui agora com a gente, né? Pô, a gente entrou em contato um com o outro, cara, vamos trocar uma ideia, eu te admiro, você me admira, vamos preparar uma live. Aí a gente preparou a live, pô, você me mandou a pauta, cara, o que você acha de a gente perguntar essas coisas e tal? Aí hoje eu acordei já sabendo que tem a live, aí quando bateu 6h30 da tarde, antes da gente começar a live, aí eu já me desliguei de tudo, já despluguei, já falei assim, cara, agora a minha atenção é ao que eu combinei com meu amigo, cara. Eu não posso ter nada me tirando a atenção disso aqui, sabe? Eu cheguei para minha família aqui, pô, nós estamos fazendo isolamento social em 8 pessoas aqui em casa, né? Aí falei, galera, agora eu vou fazer uma live. Faz o silêncio um pouquinho, deixa, 1 horinha ali, não vai, né, não vai tirar a atenção de ninguém.
deixa eu me dedicar a isso, deixa eu mergulhar nisso, porque aí eu vou olhar no olho do Kotite, mesmo que distante, né, cara? Mesmo que longe um do outro, eu tô sentindo a tua energia e você tá sentindo a minha. Então, isso é dedicação, cara, em forma de atenção, né? Isso o jiu-jitsu me ensinou, reforçou o que eu aprendi na montanha. Eu acho que são dois esportes muito próximos nisso. A atenção que a gente tem que dar para isso é tão grande que no jiu-jitsu, se você não está atento ao que está acontecendo, você vai ser imobilizado muito rapidamente. Você vai tomar um nó que você não vai conseguir sair. Na montanha, se você não está presente, você sofre um acidente. O acidente pode ser fatal, entendeu? Então, esse eu acho que é o principal aprendizado, cara. Perfeito, Zé, muito bom, muito bom. Cara, tu fala pra gente assim, de forma bem, enfim, como é que é feito o teu treinamento, o que tu acha que é importante, enfim, você foi assim, uma das pessoas que eu conheço, você escalou várias montanhas de altitude, e o teu último desafio estava sendo o Everest, que provavelmente foi adiado nesse momento, por conta dessa situação toda. Só Deus sabe quando é que vai voltar, mas esse plano eu acredito que está vivo em você e que não vai sair de você. Então fala pra gente como é que você elaborou esse treinamento aí. Cara, hoje era pra gente estar no último ciclo de aclimatação no Everest, né, dia 14 de maio. Ataque ao cume no Everest, normalmente entre o dia 20 e 25 de maio ali, né? Boa época, historicamente. Cara, meu treinamento, Kotite, ele é dividido em 5 grandes grupos, assim. Tem o grupo da parte do cardiovascular, né? De preparação cardiovascular mesmo. E aí eu adoro correr, é o esporte que eu escolhi. E o adaptativo, o funcional, dentro do cardio, é pegar, botar a mochila nas costas e agora na escada. Que é... Tá me ouvindo aí? Agora tô vendo, legal. Voltou? Beleza, eu abri aqui, não sei se tem a ver com a minha internet ou com a tua, mas deu uma falhada. Pode ser da minha. Agora porque voltou? aqui quando venta aqui, o bicho pega. Você está no lugar mais bonito do Brasil, cara. Porra. Eu Aí, acho pô, tem o treinamento de força, né? Que aí eu faço um treinamento funcional na 5CT, que é o centro de treinamento que eu uso, e com a turma da Rocas, que está aí batendo palma, Rocas Escalada, família Olix, que eu adoro, que entra no meu treinamento de força também, que é, escalada esportiva, subir parede, descer parede, por aí vai. Aí, cara, eu tenho o que eu chamo de treinamento mental, treinamento do cérebro, tá? Você conhece o nosso queridíssimo amigo Márcio Libário, Fernando Gonçalves, os sistemas 5 pilares. Eu tô com eles também, foi como eu te conheci, e eu faço 2 treinamentos de cérebro, que é o jiu-jitsu, que eu acho que eu já vou ter que mudar, porque eu tô adorando tanto, né? E não tá gerando mais esse desconforto. Já tá adaptado, né? Já tô adaptado, né? E eu tô vegano, cara, eu estou vegano, né? Eu estou sob alimentação vegana, que é um treinamento de cérebro, né? E que para mim no início também foi uma coisa assim inacreditável, como assim parar de comer queijo, pão de queijo, sabe? Carne não era nem tanto problema, mas queijo, cara, para mineiro, pão de queijo, um vinhozinho com roquefort, falei, caramba e tal, e é o meu treinamento de cérebro. Você utilizou isso como uma estratégia para se colocar em desconforto, menos do que por parte filosófica e tudo mais. Foi mais uma parte mental de se impor um desafio, embora tenha várias razões filosóficas bacanas envolvidas. Sem dúvida, e isso eu faço questão de deixar bem transparente, porque eu sei que a turma do veganismo é uma turma muito séria, que está fazendo uma coisa muito bonita, e eu evito ficar falando desse ativismo que realmente eu não tenho, ainda. Posso até me tornar e usar isso também da maneira política, mas não é o caso agora. Cara, eu tenho um treinamento que eu chamo que é o de recuperação, eu acho que isso os atletas de alta performance sabem que precisa ter, e eu também preciso ter, melhorar a qualidade de sono, fisioterapia com a Andréa Mourão e com o Rick,
pilates, pô, recuperar mesmo, sabe? A gente treina pra caramba, tem que recuperar. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Então, esses são os pilares aí que eu tenho dos meus treinamentos, né? O que eu acho que é o X aí, que é o grande, a grande sacada, né, cara? É você encontrar motivação e encontrar, eu não sei se a palavra é resiliência, mas assim, eu acho que é motivação mesmo, de em momentos como esse, de incerteza, pô, esse ano não tem o Everest mais, em outubro não vai ter temporada do Everest. Acho que esquece. Ano que vem, em abril, cara, não sei. Porque eu não sei o que vai acontecer de verdade. É um momento de absoluta incerteza, né? Então, a minha grande luta agora é falar assim, já que eu não tenho tanta certeza, vou dar uma relaxada aqui e retomo em julho. Entende? Vou entrar de férias aqui, tô aqui em casa com a minha família, vou tomar uma cervejinha todo dia, tomar meu skin todo dia, em julho eu volto. Cara, eu não estou fazendo isso, Kotite. Eu tô manteve um padrão de treino. Claro que provavelmente não está tão intenso, não tem como, né? Mas com certeza tu manteve uma cara, média que vai te manter saudável, saudável na trilha, isso aí, isso aí. Isso para mim aqui é fundamental conversar com você, porque vem ideias e eu vou, sabe, essas ideias vão ficando cada vez mais sólidas dentro da minha metodologia. Hoje é uma metodologia minha que está se tornando científica, né? Eu tenho grandes pessoas que me treinam, pô. Haroldo Aleixo, cardiologista, a turma do 5CT, você, o Sérgio, meu professor de jiu-jitsu aqui em BH, pessoas super profissionais, mas quem montou essa estrutura toda de empreender esses pilares, colocar os treinamentos psicológicos e tal, fui eu que montei na minha cabeça, né? Então, para mim, também é um tesão que eu fico validando, eu fico encontrando outras pessoas que fazem a mesma coisa e fico perguntando, validando, estudando. Cara, isso é o que me motiva, né? E que eu acho que é o que está me deixando ali bem Caxias para não deixar a peteca cair, literalmente. E você manter isso também, né, Ziller? De certa forma, te deixa forte para o que está acontecendo, né? Porque se você fortalece, de certa forma, a tua parte física, se tu tá, ela já naturalmente ela faz um gancho com a parte mental. Então você já fica mais forte mentalmente. Se você está se colocando em desconforto, isso já, em últimos níveis, te fortalece espiritualmente, né, cara? Porque você acaba realmente conectando tudo e se sentindo melhor, e se sentindo mais em paz, e se sentindo com aquela sensação de dever cumprido, né, cara? Então é isso, é o estilo de vida, né, do negócio. Cara, você falou um termo aí também que a gente escuta direto, assim, de vovó, né, dos seus avós, dos meus avós, que é o tal da sensação de dever cumprido, né, cara? Essa sensação é boa demais, né, cara? Pô, essa aí... Sim. Essa você dá aquela respirada, né? Tipo, porra, que bom, né, cara? Finalizei essa parada aí. Sim, e porra, Ziller, é uma coisa, né, cara? Vou até falar, como você é um cara que é muito conectado com educação, vou trazer um gancho, vou provocar uma coisa aqui, com relação à educação, né, cara, que a gente recebe, e o cuidado que a gente tem que ter para, embora a gente se coloque nesses desconfortos, se coloque numa posição, se cobre e tudo mais, o cuidado que a gente tem que ter para, de repente, não tá o tempo inteiro se chicoteando por conta de produtividade, né? Porque esse tipo de coisa acaba deixando de ser saudável, né? De uma forma mais ampla. Então, Total. é isso, é o equilíbrio. A gente tem que estar regulando o tempo inteiro, né? Regula, assim, tá sentindo que tá começando a se chicotear muito ali. Opa, peraí, relaxa, autogenerosidade, respira aí. Não precisa estar treinando dentro de casa do jeito que tu tá a 100% do negócio. Não dá, entendeu? Não dá, cara. Não dá. Isso acaba fazendo mais mal, né, cara? E o segredo de tudo é o equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho assim, que se a gente vive uma coisa muito sempre no topo de alegria, é uma epidemia de alegria. Isso não rola, porque você vai se deslocar da realidade. Você vai achar que né? é insustentável. Da mesma forma que se você vive muito lá embaixo, é uma epidemia de tristeza, né, cara? Também não rola, por questões óbvias.
Por isso que o legal é o eletrocardiograma, é você estar sempre assim, ó, picos de alegria, picos de tristeza, equilíbrio na maior parte do tempo, mas sempre dando uns esticões assim, porque pá, chorar faz parte, sorrir faz parte, Aham. inverter isso também faz, chorar de felicidade, sorrir de tristeza, né? É ficar assim, né, cara? Boa. Fala, aproveitar isso aí, fala pra gente como é que a tua família te apoia e como é que tu sente isso. Cara, a gente tem uma parceria longa, né, Kotite? Eu tô com 45 anos e eu namoro a Paty desde... Ela tá aí na live, inclusive, mandou um oi pra gente. Boa. Eu namoro a Paty desde os 14 anos de idade. E então tem 31 anos que a gente está junto. A gente não casou no civil e nem no religioso, mas, pô, união estável, a gente foi ficando, a gente escolheu ter os filhos nas horas que a gente teve, né? A gente teve filho muito novo, com 25 anos de idade, a Jojo já tinha nascido. Então, cara, eu não consigo enxergar, executar alguma coisa sem tê-la do meu lado, a parceria dela, o apoio dela. Eu acho que eu nunca, tentando resgatar aqui, eu acho que eu nunca entrei em algum projeto ou alguma coisa que exigisse mentalmente muita entrega minha, que não tivesse a opinião dela, a participação dela, sabe, a chegada dela. Isso é legal, cara, porque acaba que ela virou uma grande amiga, assim, também na jornada. Eu acho que todo mundo tem isso. Às vezes tem com o pai, às vezes tem com o filho, às vezes tem com a parceira de vida, às vezes tem com um amigo, né? Todo mundo tem um cara ali, uma pessoa que conversa sempre, troca ideia. E eu tive essa sorte, não, que eu acho que não é sorte, eu acho que é construção, porque ela também se entregou para isso, né? Essa construção a gente fez junto e isso é muito bacana. Então, pô, a Paty é uma super parceira, cara. Ela é demais. Ela estava aí no Rio quando a gente se conheceu, né? Só que ela não pôde ir na atividade. Ela chegou aí comigo na atividade que eu fiz com o Fernando lá no consultório dos Cinco Pilares. Entendi. Ela não Eu lembro pôde ir que ela foi na te atividade buscar, eu dele, acho. vai na tua atividade. Não, mas legal, cara, maneiro. Porra, fala pra gente. Ô, Ziller, olha só, não sei como é que tu tá de tempo. São 7h48, a gente tem 10 minutos. E tem algumas outras coisas que eu queria saber de você. Queria que tu contasse pra gente qual foi o teu momento mais difícil durante uma escalada. Cara, o mais difícil que eu já peguei foi no Denali, foi quando a gente teve que abandonar o ataque ao cume por causa de temperatura, pressão atmosférica, temperatura que fez um drop tava tipo 0 grau e foi para -40, e uma velocidade de vento que entrou e inverteu o tempo de uma rapidez muito... Foi incrível, assim. Tipo, em 30 segundos a nossa vida mudou. E ali foi um teste que eu tive, porque o guia-chefe da expedição, que era o Eli, um americano super experiente, virou para mim e falou assim, cara, vamos voltar, vamos abandonar. Só que 30 segundos antes eu via o cume da montanha, porque a gente estava no Denali's Corner. Então eu olhei para frente, ele apontou e falou, é lá que a gente vai estar daqui a 8 horas, 10 horas. Aí eu olhei e falei, pô, tamo bem, vamos beber uma aguinha aqui e vamos seguir, né? Meu irmão, aí eu não olhava mais o cume, começou a dar o whiteout, que é quando fica tudo branco, né? E o cara falou, cara, agora nós estamos bem, daqui a 10 horas eu não sei, eu não sei o que vai acontecer, então a gente vai descer, vamos embora para casa. E aí a minha cabeça não entendeu aquele comando. Eu falei, como assim embora? Nós Ficou estamos dividido, bem. né? Aquela história que, vamos ficar, né? Ali foi um momento que a ficha demorou a cair. Demorou a cair que eu digo assim, a gente tomou a decisão em alguns segundos, em alguns minutos, mas para mim foi tipo uma hora de reflexão. Por que nós estamos abandonando? O que está acontecendo e tal. E o jeito que ele me deu tapa na cara foi incrível. Porque ele falou assim comigo, ô Gustavo, eu vou voltar que eu quero conhecer o Matheus, teu filho. Você falou muito dele nesses dias que a gente está Caralho, subindo. ele tirou onda, porra. Tirou onda, tirou onda. Então eu vou voltar porque eu quero fazer um Skype com ele. Se você quiser participar do Skype, volta comigo. Se não fica aí, eu te conto mais tarde. Muito bom, cara, muito bom. Ele Tirou foi onda. emocional ali, pegou uma pérola, né, cara, e levou a tua atenção para ali, né, cara?
Cara, e Kotite, olha que coisa incrível, cara. Como esse cara é uma gêmea minha e tua. Porque o cara, para falar isso, quer dizer que ele realmente escutou as minhas histórias quando a gente estava subindo a montanha. Porque para o cara ter tocado nesse nível de detalhe, ter falado o nome do meu filho, cara, sabe? Olhado no meu olho, eu falei, esse cara escutou tudo que eu falei para ele. Não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso é uma característica de montanhista, cara. O cara realmente se dedicou àquele momento, entendeu? Legal, cara, muito maneiro. E na tua vida, Zília? Fala pra gente aí qual foi o momento mais difícil. Cara, eu acho que toda parceria assim de vida, 31 anos de casado, eu e Patrícia, né? Eu tive já. Eu acho que eu nunca falei isso assim, cara, em live. Você vai conseguir tirar isso de mim. Eu tenho muita confiança em você, cara. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu achei que eu fosse perder ela, cara. Que ela ia chegar, ela chegou e falou assim, velho, acho que a gente tem que conversar aqui, porque acho que agora a gente precisa repensar, precisa renascer como casal. Meu amigo, esse foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu tenho algumas coisas assim, e uma delas é que eu encontrei de verdade uma pessoa que eu gostaria de caminhar, de seguir de mão dada, caminhando. Não sei se a gente vai envelhecer, sabe, aos cento e tantos anos, se vai ser só mais 10 anos, mas enquanto eu estou aqui, eu gosto muito de estar com ela. E a gente já teve alguns altos e baixos, mas a gente teve um baixo especificamente que eu falei, caralho, meu irmão, agora fudeu. Como é que eu faço para resgatar toda né, tudo que eu sempre pensei que fosse ser eterno, né? E a gente conseguiu, cara. Eu acho que esse é um mérito também muito incrível, que é da gente conseguir se reinventar, né? Da gente conseguir evoluir, da gente conseguir ser muito sincero um com o outro. E eu não estou falando só eu e Paty agora, eu estou falando com tudo, né, cara? Olhar na cara de um filho teu, olhar para o teu sócio, olhar para o teu pai e pedir desculpa. Cara, eu tenho um relacionamento super delicado com a minha mãe, coitada. Eu acho que eu falei isso com você quando a gente se conheceu, né? Eu olhar para ela hoje, que mora na Itália há 11 anos, vejo ela muito pouco, e reconhecer os meus erros, né, cara, como filho, pedir desculpa, saca? Falar, porra, mãe, me desculpa aí, cara, eu pisei na bola aquelas vezes e falar isso de coração, de armadura baixa, né, cara? Eu acho que isso é incrível. Mas esse foi o momento mais difícil da minha vida, emocionalmente, sem dúvida nenhuma. Esse é o verdadeiro samurai, né, meu irmão? Quando tu entrega tudo que tem sem barganha mesmo. Vai lá e se despe de tudo e... Muito bom. Obrigado por compartilhar isso com a gente aí, irmão. Irado. E o momento agora, cara, Ziller, eu queria que você falasse um pouco sobre... Você é professor, né, cara, e lida com educação, com criatividade. E me fala como você enxerga o cenário atual que a gente tem de modelo de aprendizado, né, cara? Um modelo que, na realidade, enfim, muitas pessoas sugerem que está defasado, né, que vem lá da Revolução Industrial, com todo aquele formato de as pessoas terem prova e serem definidas pelo aquele resultado das provas em si, e todo mundo aprendendo as mesmas coisas, e até hoje a gente ainda não vê, quer dizer, hoje algumas escolas começam a trazer algumas outras matérias que realmente são muito fora da caixa, mas que são as essenciais para a gente, né, cara? Porra, inteligência emocional, maneira de lidar. E as escolas antigas e tradicionais, né, cara, a gente ficava muito naquela dedicação, sem tirar não é desvalorizando isso por completo, mas entendendo que muitas das coisas que a gente estudou e decorou e não entendeu, né, a gente decorava para tirar, às vezes, na prova, uma nota ali, para passar numa média e tudo mais, enquanto não era tão bem trabalhado esse lance da gente desenvolver e pensar com a própria cabeça, né, cara? Questionar as coisas, buscar entender, buscar solução, buscar... E uma das coisas que eu vejo assim, que o jiu-jitsu é muito incrível,
principalmente atualmente, porque antigamente até tinha um pouco mais de dureza com relação a isso, mas atualmente é esse lance de te estimular cada vez mais a, meu irmão, ser criativo, aí, porra, testar, ir lá, o aluno perguntar, porra, isso aqui pode? Ué, tenta, vai lá, vê se pode, vê se funciona, vê se... Fazer o cara resolver problema, né, cara? E me fala o que tu acha disso, porque eu sei que você tem dentro de casa exemplos diferentes. Fala um pouco disso aí. Cara, eu tenho uma sensação que a gente insiste em negar coisas óbvias, né, cara? Você falou três coisas aí que eu adoro, cara. A primeira que você falou é o seguinte: não dá para a gente transmitir conhecimento no mundo hoje, né? Hoje é dia 14 de maio de 2020, a gente está atravessando uma situação que a gente nunca pensou que fosse passar na vida, né? Hoje não dá mais para a gente transmitir conhecimento do jeito que era feito em 1978, quando eu fiz meu primário, meu maternal, 1977, né? Essa é uma constatação, eu não estou sendo o dono da verdade, eu estou constatando uma coisa que é óbvia, né? Então eu já acho que aí já é o grande barato para você começar. Porque se você nega isso, se você fala que 2020 é igual a 1977, fica difícil o diálogo. Aí a gente tem que, antes de começar a pensar na educação, pensar vira um papo de a terra é plana, entendeu, Kotait? Nas perspectivas, né? Ziller, olha só, tem 2 minutos para terminar. O que eu vou fazer? Para poder salvar a live, eu vou encerrar e vou entrar novamente. Aí, quando eu entrar novamente, a gente fica com mais tempo, já está mais ou menos no fim, mas vou te liberar para tu poder fazer teu treinamento aí, mas ainda tem algumas perguntinhas que eu quero fazer. Então, tá, galera... eu vou deixar gravado rapidinho aqui, ó. Na segunda-feira, eu faço uma live com o pessoal da Perestroika, no festival Tamo Junto deles, às 11h30 da manhã. É de manhã um horário diferente. Então, para todo mundo que está vendo, vai ficar gravado aí, segunda-feira, 11h30 da manhã, no @Peresgram. Boa. Boa. Mais uma vez aí, agradecer o apoio aí do restaurante Kia aí, meu amigo Rômulo. Valeu, galera. Vou terminar e já vou entrar de novo. Eu entro aí e a gente responde umas perguntas. Boa, show. Vou encerrar aqui. Mas então vamos lá. A gente estava falando, Ziller, de educação, de criatividade. E aí a gente voltou... Eu perguntei para você e falei que você tem, inclusive, um exemplo dentro de casa, mais alternativo. Queria que você contasse a tua opinião sobre isso. Então, vamos voltar lá nisso. Vai lá. Claro. Cara, eu estava falando que o conceito, né, a gente precisa primeiro botar todo mundo na mesma página, naquele conceito de assim, pô, cara, eu fui educado numa época que é meio que óbvio que eu vou falar, mas a gente insiste em negar, né? A gente é muito negacionista para essas coisas, né? Que 1977, o maternal naquela época e o mundo era muito diferente do mundo de 2020 e do maternal de 2020. Então, a gente querer forçar uma educação que funcionou para mim em 77 para hoje, só porque ela funcionou para mim, cara, eu entendo que é uma arrogância, eu entendo que é uma falta de diálogo que é para se colocar em perspectiva, cara. Então, a primeira coisa que eu provoco quando eu vou fazer falas aí em faculdade, em lugares que a educação está em pauta, né? É isso assim, pô, por que a gente está tentando manter ou impor a forma que deu certo para a gente, sendo que, pô, a gente foi educado em condições de temperatura, pressão atmosférica e pressão geral completamente diferente, né, cara? Então, esse é o primeiro ponto. Depois que a gente vence esse ponto, né, depois que a gente fala assim, ó, isso aqui está vencido, para todo mundo na mesma página. A Terra não é plana, a Terra é redonda mesmo. Pô, então agora vamos começar a falar de meio ambiente. Tá? Todo mundo concorda que a Terra é redonda. Pô, todo mundo concorda que educar uma pessoa em 2020 não é igual a educar uma pessoa em 1974. Então, beleza, agora vamos colocar tudo que a gente tem dentro da história, né? E aí tem algumas linhas de educação que eu curto muito. Eu vou criar um grande campo, assim, Kotait, que eu chamo de escolas autônomas.
O que são escolas autônomas, na minha visão? São as escolas que ensinam o Ziller e o Kotait a tomar decisões desde cedo. Então, o que essas escolas estão ensinando no limite da educação? Diante de uma situação, você reúne todas as informações que você tem e toma uma decisão. As escolas que fazem isso desde o maternal, para mim, são as que estão acertando mais. E são as que eu procuro, as que eu me envolvo e por aí vai. E aí, depois que a gente entende esse conceito também, a biologia vai ser ensinada dessa forma, sabe? A geografia, a física, a matemática. Aí tudo vai ser ensinado dentro dessa forma, cara. Mas é importante a gente colocar em perspectiva que gerar essa autonomia de decisão para o outro desde cedo, hoje, é muito importante, cara, porque o mundo hoje, em 2020, exige uma coisa da gente, que é tomar decisão, cara, mais do que nunca. A gente precisa tomar decisão, né? E se você tem uma pessoa que está preparada a tomar decisão, pô, é muito melhor do que você ter uma pessoa que não consegue tomar decisão, né, cara? Isso é muito ruim, né? Sim. Tomar decisão, né, cara, é isso, inclui você a pensar com a própria cabeça, né, cara, e não só seguir a multidão, seguir... Isso é uma das coisas, né, cara, que a gente é muito facilmente distraído para isso, já naturalmente, né? Eu acho Sim. que é muito... quanto mais o cérebro fica preguiçoso, mais a gente tende a acompanhar o rebanho ali junto e fazendo e tomando as atitudes. Então, esse lance da gente questionar, da gente aplicar e da gente aprender a buscar solução por si próprio, né, cara? Eu acho que é o X da questão atualmente, né? Eu concordo, cara. A minha esposa, que é uma educadora nata, a Paty fez magistério, né? Pô, dá aula de arte, tem uma didática muito legal. Ela fala uma coisa, cara, que eu acho que resume bem assim a tua preocupação e a minha preocupação. Ela fala assim, cara, nada adianta se a gente não ensinar uma pessoa a gostar de aprender, né? Se essa pessoa não gosta de aprender, ela não vai, esquece, cara, esquece. Não vai ser um bom aluno, não vai ser um bom discípulo de jiu-jitsu, não vai ser um bom montanhista, não vai ser nada, cara. Esquece. Se essa pessoa gosta de aprender, aí é outra história. Isso ficou muito na minha cabeça, né? Quando eu converso com a minha turma, com pessoas, né? Cara, como que eu faço para essa pessoa gostar do que eu estou falando, gostar de aprender, gostar de receber conhecimento, sabe? Nutrir o conhecimento e falar, eu quero mais. Como que eu faço isso, né, cara? Isso é uma preocupação legítima, né? Todo professor devia estar preocupado com isso. Mas é muito bom, porque tem uma frase que fala exatamente disso, que diz, se você não tem vontade de aprender, nenhum professor pode te ensinar. Mas se você tem vontade de aprender, ninguém pode te parar. É bem conectado com isso. Quando o cara quer, meu irmão, não importa qual é a faculdade que ele esteja, não importa, meu irmão, ele vai dar conta, ele vai buscar informação, não importa. É isso aí. Muito bacana. Maravilhoso. Ziller, quem são as suas... Quem são as suas referências, assim, os seus ídolos, assim? Quem você trouxe, assim, suas maiores influências? Cara, hoje as minhas maiores influências são as pessoas que estão muito próximas a mim, assim, as pessoas que estão do meu lado. Hoje eu escolho bem as pessoas que eu quero ter muito próximas de mim, cara. Eu estou tentando me blindar de energias negativas, e eu não estou falando de energia negativa, Kotait, do que eu não acredito. Eu adoro pontos de vista diferentes. Não estou falando dessas polarizações que rolam hoje, não é isso. Estou falando de energia mesmo, cara. Você sabe o que eu estou falando? Aquela parada que você fala, ó, galera aí tá em outra vibe, é a vibe do não, é a vibe do não vai dar certo, é a vibe do, sabe? Então, assim, eu costumo dizer que hoje as pessoas que mais me inspiram são pessoas como eu, cara, pessoas comuns, assim, cara, pessoas que não têm essa coisa de super-herói, entendeu? É claro que eu tenho os meus ídolos, assim,
sabe? Eu sempre gostei muito de assistir Fórmula 1 com meu pai, porque era um momento, meu pai sempre adorou, e era um momento que ele se dedicava a mim também. Então eu lembro da gente assistir corridas, e mesmo as corridas que eu ficava mais entediado, eu só ficava ali por causa do meu pai, né? Então é claro que para mim o Ayrton Senna foi um ídolo, porque pô, foi um puta de um esportista, eu adorava assistir corrida do Senna, né, total. Michael Jordan, cara, quando eu descobri o basquete, Michael Jordan para mim era um cara que, Porra, né, tá sabendo, tu tá vendo, tá assistindo a série do Netflix? tô, cara, Cara, tô, boa pô, demais, eu tô acabando agora também, muito boa. maravilhoso, né, cara? Maravilhosa, cara, demais. Cabeça do cara, né? O mindset do cara, muito, muito fora da Incrível, né? curva, muito incrível. Fora da curva. É, E aumentou mais a minha admiração ali. Mas, pô, cara, hoje eu tô evitando de pensar nesses grandes exemplos que a gente tem, né? Para pensar, pô, no Kotite, cara. Kotite me inspira. Então deixa eu ficar mais próximo dele. Minha mulher, resgatar isso com ela. O Libar, cara, sabe? eu também me inspiro Libar é um também. cara que eu admiro pra caramba. Carlos Burle, que está se tornando um grande amigo, sabe? Que mesmo ele no Havaí, eu aqui, a gente ter se encontrado fisicamente 5 vezes na vida, a gente se fala direto e está se tornando um super de um cara que está me guiando, é, sabe? Assim, minha filha, cara, meus filhos, assim, meu filho mais novo é uma figura, assim, um cara que solta umas pérolas, você fala assim, cara, não é possível, o que está se passando na cabeça desse moleque? Deixa eu ir lá dentro para eu entender, sabe? Essas pessoas que estão me inspirando muito hoje, cara. Maneiro. E, cara, queria que você me dissesse como é que tu tá encarando esse momento atual aí agora que a gente está vivendo. Como é que está sendo a tua maneira de enxergar isso? Cara, eu estou participando de 3 conselhos de crise de grandes empresas, né? Como eu não diria um advisor, porque eu não tenho a função de deliberar procedimentos nesses conselhos, né? Eu não falo assim, faça isso ou faça aquilo. Mas eu trago um ponto de vista e procuro levar questões para a galera refletir, para tomar decisões certas, né? A gente já falou sobre isso, né? Tomar decisões certas. Cara, eu acho que a gente está passando por um processo de reset, saca? De Hum, Ctrl Alt Del. A boa notícia é que é o reset, tá? É um reset que a gente está passando e isso é bom, cara. Eu passei isso quando eu tive o burnout. Eu passei isso quando eu tive esse momento com a Paty, de renascimento, de reentender, de falar, cara, pô, eu posso evoluir, eu posso sair do lugar. Então isso eu acho bom. Qual que é a má notícia? Eu tenho a sensação que não vai parar por aqui. Eu acho que a gente vai tomar mais tapa como sociedade. Eu acho que a gente teve alguns indícios da natureza, de sustentabilidade, de desrespeito que a gente teve. A gente teve alguns vulcões explodindo aí no ano passado. A gente teve muita enchente fora de época. A gente está tendo muita bagunça fora de época. Eu acho que começou aí, há 15 anos atrás, a gente meio que deu uma desrespeitada nessa parada. Agora é o coronavírus, e eu acho que nos próximos 5 anos a gente ainda vai dar uma sofrida, viu, Kotite? Eu tenho a sensação de que o pau vai comer ainda, cara. E aí eu acho que é uma grande provação que a gente vai passar como sociedade. A gente vai ser forçado a aprender a viver coletivamente de uma forma diferente de novo, cara. legal. Eu assistindo a uma live de um cara chamado Pedro Superti. Inclusive, até recomendo, cara, para você, para todo mundo que está aí assistindo. O cara é muito fera de negócio. Sabe quem é ele? Não sei, não conheço, cara. Pedro Superti, cara. Enfim, eu não conheço o cara, comecei a assistir as lives dele, tem me feito muito bem. O cara é muito inteligente, fala de muita coisa legal. Quem me recomendou foi um super amigo, Bill. E numa das lives dele, ele falou uma coisa, cara, que ele falava assim, era um questionamento sobre o que estava acontecendo, né? E aí ele falava, como é que era? Será que nós éramos os vírus
E o vírus, na verdade, é o antídoto? É um bom tema de reflexão, né, cara? Para todo mundo, assim. E uma outra coisa que ele falou nessa live também, que também eu anotei, né, cara, que ficou muito legal, é sobre paciência. Ele falava que paciência é a arte de esperar com alegria. Que legal, cara. Caralho, eu achei Genial, incrível, cara. cara. Achei sensacional. Mas, Que enfim, legal, para cara. quem não segue o cara e quiser aprender, eu super recomendo, porque é um cara que, porra, tenho assistido direto as lives dele, tem me acrescentado muito. Repete o nome dele, Cotite, para eu anotar aqui. Esse eu vou querer anotar. Pedro Superti. Foi um Super. amigão meu que me indicou, o Bill. Com TI no final ou TE? TI. TI. Pedro Superti, está anotado. Vale a pena, cara. Todo dia, 8 da manhã. E uma pessoa aí, eu vi que ela passou falando o nome da série do Chicago Bulls, lá do Michael Jordan, Isso, arremesso arremesso final. final. Arremesso final, boa. E tem uma série também da Fórmula 1 que chama Drive to Survive, que é espetacular. Tá na Netflix também, cara. E Drive eu, to Survive. to Survive. Cara, você vai. Bicho, é muito legal, cara. É muito legal. É sinistro o negócio. Mero. Não, é sempre bom, cara. Compartilhar coisa boa é sempre muito bom. Ô Zília, cara, assim, pra gente fechar, queria fechar com a tua visão de futuro e você mandar aí, cara, uma mensagem, falar um espaço aberto para tu falar o que você quiser sobre o que você quiser, meu irmão. É tudo teu. Cara, eu queria agradecer todo mundo que participou aí com a gente. Teve muita gente que entrou aí. Não dá pra gente seguir todo mundo, porque o olho fica maluco, né? Mas assim, eu vi que tem eu vi que tem muita gente que eu não conheço, que provavelmente é amigo teu, é aluno teu, discípulo teu. Queria deixar um abraço aí para todo mundo que eu não conheço e que dedicou um tempinho para escutar a gente falar aqui. Eu valorizo muito o tempo, cara. Então eu sei o tanto que é importante essas pessoas que entraram e se dedicaram a esse papo, sabe? E mando um abraço também a todos os amigos aqui que me seguem, a galera aqui que deixou recado. Pô, cara, isso é uma coisa que eu realmente valorizo, Potait, o tempo dessa galera de ficar uma hora aqui com a gente, escutando o que a gente pensa, né? Eu acho isso um privilégio, cara, um privilégio de conseguir tocar o coração das pessoas, então eu deixo aqui um abraço. Vou deixar aqui publicamente um desafio, né? Eu e o Cotite estamos armando uma escalada juntos, a gente vai fazer uma escalada, a gente vai ter que cravar essa na nossa pele, vai ter que ter essa via na tatuagem. Eu não sei se o Ian da Rocas ainda está aí, mas o Ian pode também ir com a gente vai fazer um trio bem legal. O Ian escalou comigo 2 vulcões na Bolívia, 2 não, 3. Foi espetacular a escalada. Então, esse chamamento público aí para você. Obrigado. Cara, dizer que exercer agora a condição de líder, assim, do teu micromundo é a coisa mais importante que tem, na minha opinião, cara. Eu acho que todos nós somos líderes de micromundos, né? Eu sou líder do meu micromundo, né, cara? Das pessoas que gostam de conversar comigo, sabe? Para o meu filho ou para minha filha. Aí minha esposa é a líder da minha outra filha do micromundo, sabe? Esse conceito de há uma liderança dentro da gente, né, cara? E exercer essa liderança de forma muito intensa agora, verdadeira, como um samurai. Vamos resgatar o que você falou comigo, né? Exercer a liderança do samurai agora, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer, cara. Porra, valeu, Zília. Cara, te agradecer de verdade pelo teu tempo, pela tua energia, meu irmão, que é sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom sentir a paixão e o compromisso que tu tem pelas coisas. Eu valorizo muito isso. E agradecer a todo mundo aí também que esteve com a gente aí também, que prestigiou. Enfim, nota 10. Brigadão aí, Ziller. Valeu, galera. Agradecer mais uma vez aí o Restaurante Ki pelo apoio. Obrigado, Rômulo. Valeu mesmo. E vamos que vamos, meu irmão. Em breve a gente manda outra aí. Esse desafio aí da escalada tá aceito. Vamos com tudo. Vamos que vamos. Um abraço pro Rômulo também aí do Restaurante Ki. Eu não conheço. Próxima vez que estiver no Rio, eu vou lá conhecer, comer
um sushi vegano lá com ele. Cara, muito bom, muito bom. Maravilhoso. Para quem quiser me acompanhar aí, segunda-feira tem Festival Tamo Junto lá da Perestroika, lembrando, 11h30 da manhã, no @peresgram. Se me seguir lá no @Gesiller, eu dou essas dicas aí. Boa, boa. Valeu, Zilher. Tamo Meu irmão, junto, irmão. obrigado, cara. Obrigado. Fica com Deus aí. Namastê. Valeu, Os. irmão. Os. Falou, mestre.